Bom dia, turma! Dando continuidade à segunda aula dessa semana, tá? Aí nós continuando aí na frente 1 da apostila 2, página 5, módulo 12. Princípio da solubilidade e ligação metálica, tá? Então vamos lá. Então, da solubilidade, tem que lembrar que semelhante dissolve semelhante. O que é isso? São substâncias semelhantes dissolvem, se dissolvem, uma consegue dissolver uma outra substância semelhante, tá? E o que é isso? Então, solubilidade de solução, processo físico, tá? Então, processo, então eu não vou ter ruptura de ligações atômicas, não vou ter ruptura de ligações covalentes, nem ligação iônica, nem metálica. Eu vou ter ruptura de forças entre moléculas, intermoleculares, tá? Então, a dissolução, ela é um processo físico. Embora a gente olhe lá, na hora que eu pego um pouquinho de sal, misturo com a água e forma uma mistura homogênea, você acha que aconteceu uma outra coisa, não aconteceu nada. Se eu pegar e evaporar, aquela água vai estar lá ao sol, vai cristalizar e voltar a ser o que era antes, tá? Então esse é o princípio. Então a solubilidade é um fenômeno físico. Então, se é fenômeno físico, nós vamos falar de forças intermoleculares, tá? Então a regra base da solubilidade é isso. Polar, então semelhante dissolve semelhante, por quê? Substância polar dissolve substância polar, substância apolar dissolve substância apolar. No geral, composto inorgânico dissolve-se em composto inorgânico e compostos orgânicos dissolvem-se em compostos orgânicos, tá? Então vamos lá, né? Ó. Então aqui nós temos os exemplos. Então eu tenho, né, a água, né? Então um dos primeiros itens aí, vamos até olhar aí na apostila de vocês, que tá bem detalhadinho, bem separadinho. Então vamos lá, ó. Substância polar dissolve substância polar. Então, como nós temos, né, mundialmente a água como solvente, entre aspas, universal, grande quantidade de substâncias se dissolvem em ela, sempre a gente vai estar comparando com ela. Então, porque a água, só para a gente lembrar, é uma molécula polar. Então, ela faz dois tipos de interação, na verdade até três, né? Que tem a íon dipolo. Ela faz, entre as moléculas covalentes, ela faz ponto de hidrogênio e ela faz dipolo permanente, né? Com moléculas polares. Então, o HCl, ele vai dissolver em água? Vai. Por quê? Porque o HCl é uma molécula polar e ele vai, como que ele vai se dissolver? Porque ele vai interagir com a água pela força de dipolo ou dipolo permanente, tá bom? Então, olha lá, ó, eu consigo, né, na força de dipolo, a gente consegue causar até a ionização, né? Na verdade, eu estou falando aqui para vocês que no HCl ele consegue dissolver, ele sofre até uma reação química, tá? No processo de ionização, o que acontece? O hidrogênio ele se liga covalentemente ao H3O, né? Aqui a água ela consegue separar de uma maneira os ácidos, né? No caso o ácido clorídrico, que ela causa ionização. Então a ionização é um processo até químico. Nós temos a formação de moléculas de novos produtos. Eu tenho íon hidrônio aqui, tá? Então aqui, mas ele consegue se misturar pela água. Primeiro ele se mistura por forças de polo, né? Força de polo, mas depois ocorre a reação química, tá? Mas outras moléculas que não sejam de gases, de ácidos, outras moléculas polares conseguem dissolver em água pela força de polo, tá? Ou no caso, aqui eu tenho, né, o tetracloreto de carbono, que é uma molécula apolar, e tem o iodo, que é uma molécula apolar. Então, se eu colocar os dois para o tetracloreto de carbono, é um líquido e o iodo é um sólido. Se eu colocar os dois e misturar, eu vou ter a formação de uma solução, que é uma mistura homogênea. Por quê? Porque ambos vão interagir pela mesma força termomolecular. Então, se eles têm a mesma força, eles conseguem, né, interagir formando uma mistura homogênea, tá? E a ponte de hidrogênio, né, que é a ligação a ligação intermolecular entre as moléculas, entre os compostos covalentes, a mais forte. Por quê? Porque
A ponte de hidrogênio, ela é aquela que a gente chama, hoje é considerada até ligação de hidrogênio, entre moléculas que têm o oxigênio ligado ao hidrogênio, com outra que tem oxigênio, nitrogênio ou flúor disponível, tá? Então, o gás amônia, né, em solução, a gente fala que é até aquele hidróxido de amônio, tá? Ela consegue, a água consegue dissolver a amônia, por quê? Por causa da interação ligação de hidrogênio, que é uma interação bem forte, tá bom? Então, por isso que a água, ela é um solvente universal, porque ela consegue dissolver grande parte de compostos inorgânicos e grande parte de compostos orgânicos, tá? Por ela realizar esses tipos de força, tá bom? E aí, como nós temos a água como principal, né, solvente, como a gente chama de solvente universal, vários testes de pureza, né, pra gente verificar se determinado medicamento, a gente tem que fazer a dissolução em água, tá? Pra gente ver como, né, se vai ser, se não vai dissolver, se vai. Então a gente tem essas palavras, essas denominações, justamente para caracterizar uma substância que se interage com a água. Então, uma substância hidrófila ou hidrofílica ou hidrossolúvel é uma substância que se dissolve em água. Então, quais são as substâncias que dissolvem em água? Substâncias polares, que faz ponte de hidrogênio, tá? Uma substância lipofílica ou lipossolúvel, né, é uma substância que vai se dissolver de lipídio, de óleo em óleo. E a gente sabe que o óleo e a água eles não interagem, porque o óleo é uma molécula apolar e a água é uma molécula polar. E no óleo não tem o FON, né, para estar interagindo por ponte de hidrogênio. Então eles não se misturam, por isso que a gente tem aquela mistura heterogênea quando eu, né, junto óleo com água. Então as substâncias lipofílicas, elas são solúveis em óleo, então não são solúveis em água, tá? A substância hidrofóbica, né, são substâncias, fobia, que tem aversão à água. Então elas não dissolvem em água, tá? Então são lá, a gente fala que são pouco solúveis, que não existe nada, a gente fala, é insolúvel. Né? Hoje a gente já está caindo nesse conceito, porque toda substância, um pouquinho, ela consegue, né, dar uma interagida, mas só que dependendo da quantidade, a gente considera como insolúvel, tá bom? E a substância lipofóbica, tá? Não vai ser solúvel em óleo. Então, se ela não é solúvel em óleo, ela é solúvel em água. E aqui, a substância hidrófoba, né, ou hidrofóbica, se ela não é solúvel em água, ela vai ser solúvel em óleo, tá? A água e óleo não se misturam devido à diferença de forças intermoleculares. Não são moléculas semelhantes, tá? Aí a conclusão, né? De novo, semelhante dissolve semelhante. Substâncias polares, solventes polares dissolvem solutos polares. Solventes apolares dissolvem substâncias apolares. Compostos iônicos. Então, os compostos iônicos, né? Então, falando inorganicamente, são polares. E os compostos metálicos, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar, relembrar a ligação metálica, são compostos apolares, então não tem polo ali, diferença de polo. Então, por isso que os metais não dissolvem. Se eu tenho um metal puro, você joga na água e não consegue, a água não dissolve, porque eles são considerados apolares, né?